Oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Fala galerinha, beleza? Aqui quem está falando é o JP e estou chegando, galera, com mais um vídeo da JP TV para vocês. Se vocês não são inscritos, galera, se inscreve, dá aquela moral aí pro Jotinha. Ativa o sininho das notificações, galera, para que todos os conteúdos possam chegar até vocês. Deixa o seu like é importante demais, galera, para o crescimento do nosso canal. Compartilha e comenta, galera, porque aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião. Galera, neste final de semana nós tivemos a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, rodada esta antes da data FIFA, e eu vou passar para vocês aqui o resultado dos jogos que aconteceram no sábado e no domingo. E posteriormente irei falar para vocês também a classificação, beleza? Então no sábado, galera, nós tivemos Bragantino 1, Botafogo 2. Botafogo vinha de derrota para o Flamengo, derrota para o Palmeiras e ganhou o jogo fora de casa contra o Bragantino e mesmo assim a direção do Botafogo demitiu o técnico do Botafogo, o Martim Anselmo. Beleza? Tivemos também no sábado, galera, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. No sábado também tivemos o Clássico Paulista, São Paulo 0, Palmeiras 1, jogo no Morumbi. O Palmeiras se consolidando na ponta da tabela. É a segunda derrota consecutiva do São Paulo, deixando o São Paulo com os 16 pontos. Tivemos mais uma vitória do Vasco da Gama, galera. Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Depois da chegada de Renato Gaúcho, o time deu uma subida na tabela. Se eu não estou enganado, já contabiliza 10 pontos só com a chegada de Renato Gaúcho e deu uma alavancada, saindo lá de baixo e ficando na parte intermediária da tabela. Tivemos também o clássico Atletiba, Atlético Paranaense 2, Coritiba 0. Esse jogo foi no domingo. No domingo também, galera, tivemos o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro que está desesperado, galera. O Cruzeiro com a equipe do ano passado, que fez uma bela campanha no comando do Leonardo Jardim. E que esse ano começou o campeonato com o Tite. Depois o Tite saiu, ficou o interino lá, o Wesley. E agora com a chegada do Arthur Jorge, que dirigiu o Botafogo e que chegou agora para comandar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro somente empatou em 0-0 com a equipe do Santos, que também tinha a estreia do técnico Cuca depois da demissão do Vojvoda. Tivemos um resultado surpreendente, galera. A equipe do Clube do Remo aplicou uma goleada de 4-1 sobre o Bahia. A equipe do Clube do Remo, que era o Lanterna, passou a Lanterna para o Cruzeiro e deixou o Bahia parado na tabela. Tivemos também uma vitória da equipe do Vitória, jogando no Barradão. Vitória 1, Mirassol 0. O Mirassol, que não repete a mesma campanha do ano passado, está com enormes dificuldades e se encontra ali na zona do rebaixamento. Tivemos a vitória do Internacional, galera. Internacional 2, Chapecoense 0. Tirando o Internacional de lá de baixo da tabela e dando uma subidinha um pouquinho. E tivemos também o clássico entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. Um jogo extremamente disputado, um jogo muito bem jogado, onde o Flamengo, aos 2 minutos de jogo, já abriu o placar com o Lucas Paquetá, num erro de saída de bola do Hugo Souza, que entregou nos pés de Jorginho. Jorginho passou para o Pedro e o Pedro deixou
o Paquetá em condições de marcar. Depois tivemos o empate do Corinthians, numa bela jogada entre Yuri Alberto e Memphis Depay. Memphis Depay enfiou uma bola de 3 dedos para o Breno Bidu, para o Bidu, e o Bidu cruzou para o arremate de Yuri Alberto, fazendo o gol do Corinthians e colocando números finais ao jogo. Corinthians 1, Flamengo também 1. Tivemos a expulsão do Everton Araújo. No meu modo de ver, galera, para mim, foi lance para expulsão. Muita gente aí, eu respeito. Muita gente achou que era para cartão amarelo, outros achou que foi para vermelho. No meu entendimento, eu acredito como lance para vermelho. Eu sou flamenguista, mas eu gosto de ter os meus comentários eles sendo imparciais. Eu não estou aqui para puxar a sardinha para Flamengo. Eu gosto de falar aquilo que eu acho que eu entendi. Então, no meu entender, o jogador do Flamengo, mesmo tendo pego primeiro a bola, ele entrou de forma muito vigorosa e por pouco ele não quebrou o pé do garoto Breno Bidon. Beleza, galera? Então, esses foram os resultados dos jogos. Vou passar aqui para vocês, galera, a classificação. A classificação aqui, galera, o Palmeiras se encontra em primeiro lugar. Palmeiras, 8 jogos, 19 pontos. São Paulo, 8 jogos, 16 pontos, segundo colocado. Fluminense é o terceiro colocado, 8 jogos, 16 pontos. O Flamengo, 7 jogos, 14 pontos, quarto colocado. Tem um jogo a menos, que é o contra o Mirassol. Bahia, 7 jogos, 14 pontos, é o quinto. Atlético do Paraná, 7 jogos, 13 pontos. Coritiba, 8 jogos, 13 pontos. Grêmio, 8 jogos, 11 pontos, é o oitavo. O nono é o Vasco da Gama, galera, 8 jogos, 11 pontos. A vitória contra o Grêmio foi fundamental para essa arrancada do Vasco. Vitória da Bahia, 7 jogos, 10 pontos, vitória com uma boa campanha. Corinthians, 8 jogos, 10 pontos, é o 11º. 12º, galera, olha a subida do Internacional, galera. 8 jogos, 8 pontos. Atlético Mineiro, 13º, 8 jogos, 8 pontos. Bragantino, 14º, galera, 8 jogos, 8 pontos. Chapecoense, 7 jogos, 7 pontos. Em 15º. Em 16º, galera, o Santos está como terminou o ano passado. Terminou perto da zona de rebaixamento e continua próximo da zona de rebaixamento nesse campeonato de 2026. Santos, 16º, 8 jogos, 7 pontos, galera. O campeonato brasileiro, ele não perdoa. O campeonato brasileiro, ele é cruel. E as equipes que se encontram na parte de baixo da tabela, quando vira o turno, ficam desesperadas. Então, é bom que Botafogo, Santos, Cruzeiro principalmente, comece a ganhar pontos, comece a arrancar, porque a coisa vai ficando esquisita. Em 17º, galera, nós temos o Botafogo, 6 pontos em 6 jogos, tem 2 a menos. O Mirassol tem 7 jogos e 6 pontos. O Clube do Remo tem 8 jogos e 6 pontos. E o Lanterna, galera, é o Cruzeiro com 8 jogos e 4 pontos, galera. Na 20ª posição, com a defesa mais vazada. O time não consegue ganhar. No Campeonato Brasileiro, é a única equipe
que não ganhou de ninguém ainda. Foram 8 jogos disputados e nenhuma vitória. E o campeonato vai se afunilando e a coisa vai ficando pesada. Beleza? Então, se vocês não são inscritos, galera, JPTV, se inscreve, dá essa força aí pro Jotinho. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like, galera. O seu like é importante demais para o crescimento do nosso canal. Compartilha, galera, e comenta, porque aqui eu não quero ter razão, eu quero a sua opinião, beleza? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.